Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um assunto que eu considero de extrema importância, assim, quase que utilidade pública. Então eu espero até que vocês compartilhem esse vídeo, que o YouTube divulgue bastante, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Vai ajudar muita mamãe de primeira viagem. Assim como eu fui, e eu gostaria de ter assistido um vídeo desses antes da minha filha nascer. A amamentação. Amamentar tem sido a experiência mais fantástica da minha vida. A primeira foi, na verdade, o nascimento da Suzane. E agora, além de ser mãe, ter essa oportunidade de amamentar, de poder nutrir minha filha com amor e com um alimento que o meu corpo está produzindo e que é o suficiente para ela até os 6 meses de vida, é incrível. É a natureza na sua maior beleza, na sua maior perfeição, e é uma dádiva. Eu vejo isso como uma incrível bênção. Mas não é assim fácil como parece. Para mim, pelo menos, foi muito difícil. O início, assim, ai gente, foi punk. Falar sério, foi punk. Eu via isso muito romantizado, como se fosse uma coisa natural, assim, uma coisa automática. O bebê nasce sabendo, a mãe, na hora que o nenê nasce, o leite já desceu e tudo vai acontecer naturalmente. E não é bem assim. E por mais que eu tenha estudado, foi muito difícil para mim. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para poder ajudar outras mães. Eu, inclusive, tenho uma caixa aqui cheio de coisas que eu usei, que eu tentei usar. Algumas funcionaram, outras não. Então eu queria compartilhar com vocês o que deu certo pra mim, o que eu acho que é válido as gravidinhas aí, as mamães comprarem, pra auxiliar quando você tem dificuldade na amamentação, principalmente quando você tem mamilos assim fissurados, que estão extremamente machucados, sangrando. Gente, os meus mamilos estavam muito machucados e até o 25º dia de vida da Suzane eu amamentei com muita dor. Então eu resisti, né? Foi bem difícil. É uma coisa que eu queria muito. Claro, eu tive rede de apoio, tive ajuda dessas coisinhas aqui também. E graças a Deus hoje eu continuo amamentando ela e pretendo no mínimo 1 ano. Então tá tudo se encaminhando para isso. Vamos lá, vou contar para vocês. Ó, Suzane, acho que tá chegando. Bom, rapidinho antes, eu vou contar para vocês resumidamente como que foi a minha experiência. Eu tentei muito fazer um parto normal, eu queria muito ter um parto natural, inclusive, sem analgesia. Fui até 8 centímetros de dilatação, sem analgesia, e aí depois algumas coisas aconteceram e eu tive que fazer uma cesárea. A equipe foi maravilhosa, a gente fez tudo que deu para tentar o parto normal, mas infelizmente e felizmente, né, graças a Deus que tem a cesárea, eu tive que fazer e minha filha nasceu super saudável, eu fiquei super bem também. Enfim, tem até um vídeo aqui no canal contando direitinho como que foi, né, o relato de parto, o que aconteceu lá, né, para eu ter feito a cesárea. Como eu entrei em trabalho de parto, o que é maravilhoso, eu tive as contrações, isso ajuda muito na descida do leite, na produção do leite, o útero voltar para o seu tamanho normal, para o lugar, né, dele. Então eu até aconselho as mães que têm um pouco de medo do parto normal de olhar por esse lado, né, de tentar um parto normal. Mas enfim, isso é outro assunto. O que eu quero falar é que assim, quando a Suzane nasceu, eu tava lá na maca, deitada, e eles trouxeram ela pra mim, porque foi uma cesárea, e eles que tiveram que colocar ela no meu peito, porque eu tava com as mãos atadas, né, tava com soro, várias coisas assim, medicação, né, pela mão, então eu não tinha essa mobilidade, não tinha nem força pra segurar ela, mas eu deixei muito claro que eu queria, a primeira coisa assim, é que trouxessem ela pra eu ver, claro, e pra amamentar. Aquele golden hour, que é a primeira hora ali de vida, eu acho muito importante a mãe e o pai terem contato com a criança e principalmente amamentar. E eu fui respeitada quanto a isso, eles a trouxeram, foi um momento maravilhoso, assim, meu Deus, foi demais. E ela já chegou assim na invertida, gente. Ela chegou por aqui, ó, pra mamar, e ela foi com a boquinha direitinho, assim, impressionante como isso é uma coisa natural. O bebê já tem esse instinto de sugar, isso aí é natural, mas nem sempre é a pega correta.
E isso eu fui aprender depois. Mas ali no hospital tava tudo bem, eu tava amamentando no primeiro dia tranquilo. No segundo dia de manhã eu lembro que eu comecei a sentir um pouquinho de dor, né? Até comentei com a minha irmã e com meu marido que estavam me acompanhando lá. Mas eu pensei, daqui a pouco isso vai se ajeitar, né? Chamei as enfermeiras lá pra corrigir, pra ver se a pega tava correta. E elas me auxiliaram, já me deram uma pomadinha lá, aquelas pomadas de lanolina pra passar. E eu continuei passando e continuei com a Suzane lá no meu peito, amamentando. Quando eu cheguei em casa, gente, quando eu cheguei em casa, eu não sei, assim, eu sei que de um dia pro outro tava doendo demais, porque eu vi que tinha aberto, sabe? Tava com fissuras, assim, real no meu peito. E aí eu já não tinha mais as enfermeiras. Na verdade, eu tinha minha mãe, eu tinha minha sogra, minha irmã, meu marido, todo mundo aqui me ajudando, me apoiando, meu pai tava aqui. Todo mundo queria que eu amamentasse, eles sabiam que essa era a minha vontade. Então, a gente começou a pesquisar, a gente começou a fazer de tudo, assim, para que isso desse certo. Mas, assim, cada dia tava doendo mais, cada dia tava abrindo mais e o recém-nascido tem a necessidade de mamar muito seguido, de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora. Tem bebê que tá ali toda hora mamando, a Suzane era assim. E como que uma ferida que tá aberta vai cicatrizar se o bebê tá ali o tempo inteiro sugando? Gente, é quase que impossível, né? Então eu tive que fazer algumas coisas ali pra melhorar. Vamos lá. Primeira coisa, assim, que eu super aconselho, que eu acho que foi fundamental pra me ajudar. Primeira coisa é corrigir a pega. E olha que isso eu estudei durante a gestação, eu achei que já estava tudo certo, já sabia, mas a teoria é diferente da prática. Então eu aconselho você a chamar uma consultora de amamentação, existem várias que são muito boas, super qualificadas, com experiência. Se quiserem dicas, entrem lá no meu Instagram, Julia Pereira, me escrevam, que eu posso compartilhar com vocês. Elas vão até sua casa ou fazem por Zoom, né, por vídeo chamada. Eu preferi ter ela na minha casa porque o bicho tava pegando aqui, tava muito difícil e ela veio super equipada, ela usou uma máscara, ela usou avental, luvas, super higienizada, não teve risco nenhum assim de Covid e foi muito bom. Primeira coisa então, corrigir a pega, mas aí o mamilo ainda tava machucado e ela ainda tava de hora em hora mamando. Daí o que eu fiz depois? Calma. Antes de ir pro segundo item, eu queria falar para todas as mães que não amamentaram por N motivos, porque não puderam, não quiseram, desistiram, que não se sintam menos mães. Vocês não são menos mães, vocês são maravilhosas. Eu, por exemplo, eu sou super pró-amamentação e eu incentivo todo mundo, mas se por algum motivo eu não tivesse amamentado, não conseguisse, sabe, eu não ia me frustrar, porque eu sei que eu tô sendo a melhor mãe que eu posso pra minha filha. E é isso que a gente precisa pensar. Eu sei que é difícil, a gente tem a culpa, a gente se cobra demais. Nossa, o que a gente se cobra, né? Mas o importante é a gente dar amor e carinho. Isso é fundamental e atenção, é o que eles mais precisam. E aí hoje tem a fórmula também, né, para nos auxiliar, para poder nutrir os nossos bebês. Então, tá tudo bem se você não amamentou, tá bom? Segunda coisa que me ajudou muito foi o sol. Ter tomado sol nos meus mamilos. Eu preciso achar a camiseta, mostrar pra vocês. Eu tenho uma camiseta velha que eu cortei nos mamilos, né, pra não ficar assim, só de peito de fora. Na real, eu ficava de peito de fora aqui em casa, porque eu não conseguia colocar top, blusa, nada por cima, porque tava muito machucado, então doía. Então eu ficava de peito de fora, mas eu não ia também, né, no meio da rua e tomar sol fazendo topless. Tem gente que não tem problema quanto a isso, mas eu tava com vergonha, né? Então eu só ficava um pouco assim escondidinha e aí ficava de camiseta, mas os mamilos ficavam de fora para tomar sol. Eu tirava um pouco do leite, do meu próprio leite, e colocava assim na areola, e aquilo ali, com o sol, ele ajudava a cicatrizar. Ele secava, daí eu colocava mais um pouquinho, secava, colocava mais um pouquinho. Gente, isso ajuda muito, é sério. Pra mim, assim, foi muito bom. Quando dava um intervalo, assim, entre as mamadas, eu corria pro sol. Claro que tem dia que não dá, porque não tem sol, né? Aí eu recorria ao laser. Às vezes pode ter um custo alto, então, né, quem não tem condições, quem não pode, eu acho que investe no sol, porque é quase a mesma coisa. O laser só tem um efeito um pouco mais rápido, né, em menos tempo. Eu, assim, tava desesperada, então eu tentei de tudo. Fiz algumas sessões de laser. Como a pega já estava correta, então agora eu precisava cicatrizar o mamilo. Então, super funcionou laser e sol nos mamilos. Terceira coisa, olha esse potinho aqui de chá que eu ganhei da minha massagista, Thaís.
ela é doula também, e aqui tem uma mistura de camomila com chá preto. Eu fazia compressas de chá, deixava bem gelado assim na geladeira, e aí colocava num algodãozinho e colocava nos mamilos. Ai, aquilo dava uma aliviada, parecia assim, ó, que tirava a dor com a mão. Me ajudou muito, principalmente o chá preto. Então essa dica é boa. Entre as mamadas, você coloca a compressa nos mamilos, só cuida que antes de amamentar novamente, você precisa lavar um pouquinho ali o mamilo para não passar o chá pro bebê. Quarta coisa que eu fiz é tirar leite. Porque eu tava muito cansada, gente. O puerpério, assim, é uma coisa incrível, né? Você se doa tanto. Eu esqueci de mim, assim, eu tava tipo, não existo, só a Suzane que existia pra mim. Então eu nem dormia, nossa, ainda bem que tinha gente pra trazer comida pra mim, porque senão acho que eu não ia comer, eu não ia cozinhar, não ia, sabe, perder esse tempo pra cozinhar. Tomar banho era assim, questão de 2 segundos. Quando eu comecei a tirar leite pra os outros oferecerem a ela, foi assim um descanso pra mim, foi um momento de eu me recuperar e também de dar uma folguinha para os meus mamilos, né, que estavam ali com a Suzane sugando o tempo inteiro. Então, eu super aconselho. Aqui eu ganhei essa bombinha maravilhosa da Medela. Gente, eu agradeço assim a Medela demais, porque isso aqui é vida, isso aqui é tempo. Eu tinha uma, que era a Single, que também é maravilhosa, que é elétrica. Manual, gente, eu tentei, mas pra mim, olha, eu cansava, eu tava muito cansada, ainda ficar ali tirando leite um tempão, pra mim foi difícil, eu confesso. Tem mães que se dão bem, que se adaptam, mas pra mim foi difícil. E aí, quando eu ganhei essa aqui, foi vida, porque aí eu deixava acoplado nos seios com esse sutiã que veio junto, e aí eu tinha minhas mãos livres, então eu podia ler, eu podia almoçar, eu podia fazer outras coisas enquanto estava tirando leite. Ah, e sabe o que me ajudou muito para tirar mais leite? Quando ela estava mamando num seio, eu colocava a bombinha extratora no outro. Enquanto ela mama, ela vai estimulando a produção de leite e aí ajuda na descida do outro lado. Super funciona. Só que aí chegou em uma outra questão. Como que vamos oferecer o leite da Júlia para a Suzane? A gente não queria dar mamadeira e nem chupeta. A gente estudou bastante e eu não queria, por exemplo, dar mamadeira para não causar confusão de bicos, porque, gente, infelizmente é comprovado que pode causar confusão de bicos. Ou seja, se você tá amamentando e o seu bebê chupa chupeta e mama mamadeira, ele pode, com o tempo, se desinteressar pelo seu peito. Então, né, a mamadeira é uma coisa assim, é muito mais fácil dele sugar. A textura é diferente, não é de um dia pro outro. Na real, pode até ser de um dia pro outro, mas a maioria das vezes é questão de 1, 2 meses. Então, eu sei que tem muita gente aí que deu mamadeira e fala que não aconteceu nada. Beleza, mas assim, às vezes você só queria amamentar até 6 meses, sei lá. Mas se a mãe quer amamentar até 1 ano, 2 anos, aí eu não aconselho dar mamadeira. Mas aí vai dar como, né? Essa é a pergunta. Ai, gente, foi uma novela aqui em casa. Tenho que falar pra vocês, eu tenho que admitir que foi uma novela. A gente fez inúmeras tentativas, né? Pra ver o que a Suzane ia se adaptar, pra ser uma coisa que fosse também fácil, né? Pros cuidadores aqui. E não foi nada fácil, mas a gente começou a dar com esse tubo extensor, que é a sondinha. A gente fez o finger feeding. Gente, antes de vocês comprarem isso, antes de vocês utilizarem isso, por favor, passem com uma consultora de amamentação, porque cada caso é um caso, né? Às vezes o seu bebê vai se adaptar, por exemplo, com a colher dosadora, com o copinho, que aliás são os mais indicados. Ah, eu precisava estar com um copinho aqui, mas ó, é um copinho de shot aquele, sabe? De pinga. Que eles inclusive dão nos hospitais. Aquele copinho ali é maravilhoso pro bebê. Às vezes não é fácil, você precisa insistir, né, e tentando. Pra mim foi difícil porque eu já tava com dificuldade pra tirar o leite. Aí aquele leite, cada gota, eu pingava ali, olha, não desperdiçava nenhuma gota. Aí quando ia dar pra ela, nossa, ela babava, daí tipo ia metade pra fora e eu, meu Deus, o meu leite desperdiçado. E o mesmo aconteceu com a colher dosadora. E a gente tentou várias vezes e aqui não deu certo. Desculpa as consultoras de amamentação, eu tô falando a verdade. Pra gente não deu certo. Então eu recorri a isso aqui. Assim, não foi bem a relactação que eu fiz no início. Depois eu fiz também. Mas no início a gente usava essa sondinha, que é assim, ó, essa sondinha. E a gente colocava no dedo, bem higienizado, claro. Prendia aqui com uma fita, como é que fala?
tipo um micropore, assim, prendia aqui e daí colocava na boquinha dela. Às vezes tinha que cortar assim a pontinha e aí encaixava na boquinha dela e assim ela ia sugando o leitinho, porque a outra parte estava acoplada no potinho que vem, que é onde vai o leitinho, né? Gente, isso assim, olha, foi muito bom pra gente por um tempo, por mais ou menos assim umas 3 semanas a gente usou. Não era toda hora, era mais ou menos a gente pulava a cada 3 mamadas, daí usava isso pra eu poder descansar, ou às vezes só à noite, né, que era mais puxado. E pra gente deu super certo, a Suzane se adaptou e ela não, assim, se desinteressou pelo meu peito. A única coisa que a gente precisa cuidar é a questão do fluxo, porque com isso aqui, dependendo da sondinha, teve uma outra que eu comprei que ela, nossa, saía muito leite. Então, assim, pra ela era muito mais fácil aquilo do que o meu peito. Aí eu comecei a ficar esperta, falei, não vou mais dar pra ela. Então tem que cuidar, às vezes dá pra dar quase um nozinho assim, sabe, aqui no caninho, que também vai dificultar, daí ela vai ter que sugar um pouco mais. Mas isso foi só por um período, depois, graças a Deus, ela começou a mamar tranquila, assim, no meu peito, mamar bem. Eu tive bastante leite, graças a Deus, mas eu insisti bastante. Eu tomei também, ó, umas homeopatias que o pediatra da Suzane deu, ó, homeopatias. Homeopatia é uma coisa assim que é super natural, né? Não é remédio, então tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu acho que quando a gente acredita muito em alguma coisa, acontece. Então, na minha cabeça, isso aqui tava me ajudando também. E eu comecei a produzir cada vez mais leite. Teve períodos ali que, como eu tava muito cansada, muito preocupada com tudo, eu sentia que o leite não tava descendo direito, mas depois, gente, juro pra vocês que vai regulando. O corpo vai produzindo a demanda necessária pra sua filha. Outra coisa que me ajudou muito, e graças à consultora de amamentação, e graças ao meu marido, e graças à minha criatividade, foi mudar as posições, né? A gente conhece aquela posição tradicional do bebê ficar assim, aqui na mãe, mas existem várias outras que a gente pode tentar, porque olha só, gente, pensa comigo, o mamilo tá aqui, se o bebezinho pegar assim, né, com a boquinha, ele sempre vai machucar essa parte de cima e essa parte de baixo. Se a gente mudar a pega, o bebê vir dessa forma, acoplar assim, ele não machuca mais aqui nem aqui, ele vai machucar aqui e aqui. Então aqui vai ter uma folga e aí vai começar a cicatrizar melhor o seu mamilo. Então a gente mudava, inclusive mudar de cabeça para baixo assim também. Então é muito importante, eu acho que isso ajuda demais mudar a posição da amamentação. Mas para isso você vai precisar de ajuda do seu companheiro, né, do papai, da vovó, da titia, porque é muito difícil fazer sozinha às vezes, confesso pra vocês. Bebezuca. Peraí, gente. Oi, pessoal. Mamãe teve que dar uma pausa no vídeo porque eu tava com fome. Olha lá. Ai, que vontade de morder essas bochechas. Tchau, tchau. Mamãe vai continuar o vídeo agora, tá? Bom, eu vou aproveitar para contar para vocês que eu lembrei de um episódio que a Suzane tinha mais ou menos uns 8 dias de vida. Quando ela saiu do hospital, ela quase não perdeu peso, mas nessa primeira semana em casa, ela não ganhou peso, né, meu amor? Não emagreceu, mas também não ganhou. E ela chorava porque ela tava com fominha, muita fominha, e a mamãe com dor nos mamilos. Nossa, foi um período muito difícil. E ali, gente, eu tive que dar um pouquinho de fórmula para ela. E assim, não era o meu ideal, não era o que eu queria, mas tava tudo bem. Né, meu amor, você tomou a fórmula, você gostou, e aí você ficou fortinha, e aí a mamãe pôde descansar, e depois... Ela tá impaciente, quer brincar. E depois, gente, eu continuei na amamentação e não precisei mais de fórmula, então um tempinho eu dei e foi tudo bem. Foi, na verdade, essencial pra mamãe, pra ela poder descansar um pouquinho. Outra coisa que eu acabei de lembrar, que... Ai, ela dá beijinho. Ai, ela dá beijinho. Voltei. Eu tava agora amamentando e tava lembrando de quando eu tinha muita dor, que pra mim amamentar sem dor, ou assim, tranquilamente, ou sentindo prazer, era uma coisa tão distante, sabe? Eu via nos vídeos, no Instagram, sabe, as mães amamentando, e eu falava, gente, como elas conseguem? Porque eu juro pra vocês, eu ficava sentada na cadeira, assim, ó, isso aqui, ó,
tensionado, assim, de uma forma que eu nem me mexia, eu nem respirava direito pra ela não se movimentar muito, pra não doer mais, sabe? E aquilo era tão distante, eu achava que eu nunca ia amamentar daquela forma, que eu nunca ia ter, assim, o prazer de amamentar. E hoje eu tenho muito prazer, eu não sinto dor nenhuma. Então eu quero dizer pras mamães aí que têm essa vontade, que insistam, não desistam, que dá certo. Um dia vai parar de doer, né? Só seguir esses passos aí, corrigir o que tá errado, que vai dar certo. Outra coisa muito importante, bebam muita água. Eu simplesmente escutei o meu corpo, eu sentia muita sede, era uma coisa surreal assim. Eu sempre tomei muita água, mas nesse período, principalmente no início, eu já andava assim, ó, pela casa com as garrafas assim, com litros de água, porque era muita sede. Aonde eu sentava para amamentar, eu já tinha água ali naquele cantinho, porque dá muita sede, graças a Deus, né? Porque é o corpo que é sábio, que tá avisando que a gente precisa tomar água para produzir mais leite. Então, dica muito importante. Além da hidratação, eu procurei me alimentar bem. Eu comi bastante gorduras saudáveis, as gorduras boas, como abacate, oleaginosas, que são castanhas, amêndoas, água de coco, aveia. Comi muito mingau de aveia. Tudo isso me ajudou bastante também a produzir leite. Outra coisa que me ajudou bastante, essas rosquinhas aqui, foi a consultora que me deu, tem pra vender, mas você pode também fazer com meia velha, com qualquer paninho, aquelas fraldinhas de boca, é só pegar, torcer bem e amarrar assim, você coloca no mamilo, né? O mamilo vai ficar aqui e aí isso aqui vai proteger e não vai machucar. Daí você pode colocar o sutiã por cima ou a blusa, né? Qualquer blusa. Eu usava isso aqui só quando eu tinha que descer para almoçar ou quando eu comecei a sair de casa, porque no início, como eu falei, eu andava de peito de fora mesmo e azar todo mundo. E é assim que eu vou ficar e pronto. E foi assim que eu me senti confortável. E até por isso eu acho também que eu fiquei muito tempo no quarto, né? Eu fiquei um mês, gente. Demorei um mês pra sair do quarto. Graças a Deus eu tive uma rede de apoio maravilhosa, né? Que também me trazia comidinha, que me ajudava com tudo. Então eu tive essa possibilidade. Bom, eu acho que essas foram as coisas que mais me ajudaram, assim, nesse início. Agora a Suzane tá com 7 meses. Com 6 ela começou a introdução alimentar. Então ela continua mamando, né? O leite materno ainda é a principal fonte de alimentação dela. Mas ela já tá comendo frutinha, já tá comendo comidinha, proteína, carne, frango, peixe, verduras, legumes. A gente tá dando preferência pelos orgânicos. Bom, mas isso é assunto para um outro vídeo que eu quero muito fazer para vocês, a introdução alimentar dela. A gente tá com uma nutri muito boa que tá acompanhando, o pediatra também, então eu acho bacana compartilhar com vocês. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero muito que tenha ajudado vocês. Se vocês têm essa vontade de amamentar, sigam firme aí, vai dar tudo certo, aguenta, pede ajuda, né, pro marido, pra mãe, né, pra avó, pra tia, pra quem puder ajudar, quem tiver ali pertinho, vai dar tudo certo, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo, dá um like aqui, compartilha, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito.